Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa para ver todos os que estão aqui. Ah, sim, agora sim, consigo ver todo mundo. Que maravilha. Então, gostaram dessa música, pessoal, que eu coloquei? Coloquei para dar uma provocada. Eu gosto muito do Crianceiras, e porque eles trazem também as poesias do Manuel de Barros, e numa releitura, claro. Mas, assim, essa é uma que eu gosto muito, porque para mim tem muito a ver com a educação, né? Esse Bernardo, e muitos de nós já conheceram o Bernardo. Porque coloca ali uma criança, eu não sei se quer dizer isso, mas a interpretação que eu tenho sobre isso é assim. É aquela criança que já muito taxada, uma criança muito rotulada, né? A criança que você acredita que ela já não vai ser diferente do que é, né? Então, as borboletas já enfeitam, né, o seu paletó, ela já tem um crachá, já tem algo pendurado nela, né? Shows costumam fazer de posse também é uma coisa que fica para pensar, né? O que quer dizer isso daí, o cachorro fazer de posse, né? O que é esse ato? E no final ele coloca que o maior sonho dele era compor o amanhecer, mas era um sonho que ninguém acreditava, por isso surpreendeu todo mundo. E então fica muito assim, né, de a gente pensar quem é essas crianças que a gente está. Muitos são Bernardos, que já vem com rótulos, né? Rótulos de doenças, de patologias, de questões que a gente só olha e enxerga aquilo, né? Só olha e enxerga aquilo e começa a despejar em cima dele coisas pelo julgamento que temos, e quando de repente eles acabam nos surpreendendo, ou não. No caso do Bernardo, ele nos surpreendeu, ele voou, né? Criou asas, ele se desenvolveu mesmo com todos esses rótulos, mas algumas crianças não são capazes de fazer isso, porque muitas crianças não têm sonhos, porque são muito atravessados pelas nossas falas, né? E hoje é um dia que a gente vai falar um pouco sobre sonhos, né? Sobre os olhos, sobre o desejo. Então, achei que seria interessante trazer essa música. Eu gostaria que vocês, se alguém tem alguma coisa para falar no início do último encontro, ou alguma coisa que aconteceu durante a semana, eu vou abrir espaço aqui, pode levantar a mãozinha e falar, e aí a gente vai tocando em diante. Roseli, pode falar, Roseli. Roseli, pode, você levantou a mão, pode falar. Eu não sei se eu estou tendo um retorno bom de Ai, vocês, que hoje está desculpa, meio desculpa, estranho. Anderson. Tá bem, a gente tá meio com um probleminha aqui da internet. Eu Tá acho que não estou ouvindo? te ouvindo, Roseli. Deixa eu ver. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Anderson? Pode falar, Roseli. Eu não te escutei. Eu não sei se está Não ouviu? funcionando ou não. As meninas estão questionando que da semana passada você Sim, não ela. deixou disponível para elas assistirem como está dando certo no momento da gravação, o teu horário, elas não estão conseguindo assistir ao vivo. É só uma cobrançazinha para você. Ouviu? Não tá dando. Não deu. Roseli, nós estamos te ouvindo. Eu não sei se o Anderson, que não está ouvindo ninguém, eu acho. Anderson, está ouvindo? Ele não está ouvindo ninguém. Ah, então é isso, Leide, porque aqui a gente entende-se que está sendo ouvida, né?
Você está sendo ouvido, mas ele não está ouvindo nós. Tem que escrever ali no chat para ele. Ah, tá. Pronto, acho que agora vai funcionar. Alguém fala alguma coisa? Oi, ouviu? Agora escutei. Aqui foi um problema aqui num cabo que tinha aqui. Deixa eu até mudar aqui a minha câmera para cá. Estava usando o outro monitor, mas não vai dar certo. Tem que usar aqui mesmo. Mas você não tem, ou não ouviram nada? Tá bem ruinzinho, Anderson. Eita vida. Deixa eu ver aqui. Ah, olha aí. Nossa, e agora que eu vi. Nós cortou tudo aqui. Desculpa, tá, pessoal? Então, eu estava falando... Roseli, pode falar, depois eu coloco o que eu tinha falado, repasso só para quem não escutou. Então, é que as meninas que trabalham aqui junto com a gente, elas assistem sempre depois, que elas, no momento que você está ao vivo, horário geralmente de gravação, né? E elas falaram que o da semana passada elas não conseguiram ver. E elas vieram me perguntar hoje, eu falei que ia ver com você. Na verdade, foi falha minha mesmo, porque eu não consegui colocar no outro dia, e como eu tinha uma outra formação para preparar na quinta, acabou que não deu tempo. E só hoje que eu fui colocar. Então, elas podem assistir agora. Eu coloquei hoje lá e até disponibilizei no grupo. Então, elas podem assistir hoje. Beleza. Eu vou deixar aberto do encontro passado para confirmação de presença e desse encontro juntos. Daí vocês entram. Quem já preencheu não precisa mudar a resposta que deu e só passa para a próxima pergunta lá e vai funcionar do mesmo jeito da vez passada. Só que como esse é o último encontro, vai ter uma avaliaçãozinha, vocês vão colocar lá quais encontros participaram para fazer depois uma fala geral sobre os encontros. Então é importante que coloque lá, mas se não participou, não coloque, porque depois eu vejo nas outras respostas, se vocês colocaram que participaram, mas não tinham confirmado a presença antes, eu desconsidero, tá? Então é só para marcar os quais, para mim saber o que vocês estão avaliando na hora que fizerem lá a avaliação de vocês. Sei que vocês devem estar muito tristes. Ai, ai. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não? Deixa eu ver aqui quem que sempre fala aqui. Quero... A Dinalva Lopes já falou alguma vez, Dinalva? Se não falou, hoje vai ser o dia. Oi. Oi, tudo bem? Não, Olá, não falei ainda. Então pode falar, hoje chegou a ser o dia, então. Tá. Sobre os encontros? Isso mesmo. Bom, eu gostei bastante. Acompanhei desde o primeiro, gostei bastante. Teve, acho que foi o quarto que eu gostei mais, que falou muito de afetividade com a criança, que eu gosto bastante dessa parte. Ai, perfeito. Perfeito, então, Geraldo, obrigado pela tua contribuição. A questão da afetividade é a que a gente mais deve se interessar mesmo. Tudo aquilo que nos afeta, né? Tem um autor que fala, um autor não, é um filósofo chamado Spinoza. Ele trouxe uma teoria dos afetos. Então, porque quando falamos em afetos, a gente acredita ser uma questão só de carinho, né? Normal a gente pensar nisso. Só que ele trouxe uma questão falando que o afeto é tudo aquilo que provoca em nós algo que nos afeta, que está muito ligado às questões psicossomáticas nossas, né? Então, o meio nos afeta, o ambiente, as outras pessoas, os objetos, né? E ele definiu que existe o afeto que é ativo e o passivo. O ativo é aquele que não depende da gente, ele nos afeta de qualquer forma. E o passivo é como a gente fica quando não pode reagir a esse afeto. Por exemplo, o meio, ele nos afeta e a gente tem que ser passivo, porque não tem como a gente modificar aquele meio que já nos afetou,
né? E o que fazemos com esses afetos depois é que nos define, né? E até é bacana você tocar em afetos, porque a primeira parte que a gente vai discutir hoje é sobre o lixo, né? Então, vocês conseguiram, deu tempo de ler, porque eu tinha colocado só no WhatsApp os capítulos e não coloquei também no nosso grupo lá. Então, não sei se todo mundo chegou a baixar e ler. Sim? Quem chegou a baixar e ler, levante a mão, quero ver. Isso. Poucos ou muitos? Dani leu. Uhum. Não tem problema, é uma leitura que vocês podem fazer depois também, quem não fez. Sem problema nenhum. Deixa eu só achar aqui quando começamos. Então, eu gostaria de dar uma recapitulada até para fechar. Ó, só 3 pessoas levantaram a mão, hein? Só 3 conseguiram ler mesmo. Para nós recapitularmos tudo que foi falado, eu gostaria de... Hoje vai ser bem interativo, assim. Eu vou chamar alguém para falar sobre o nosso primeiro capítulo, que a gente falou sobre fundamentos e casas, só para a gente relembrar e recobrar. Então, aqueles que estiverem com a câmera fechada, hoje vai ser o que eu vou chamar primeiro. Então, deixa eu ver aqui. Olha que pessoal ativo aí. Deixa eu ver. Vou contar 10 segundos para ver se mais alguém vai abrir. Nossa, mas teve gente que saiu, assim não vale, hein? Deixa eu ver aqui. Dayana Baroni. Cadê? Não? Não. Deixa eu ver quem mais aqui. Vocês estão fugindo, não pode. Deixa eu montar. Já está no último meu layout aqui, só não consigo ver vocês mesmo. Então... Nossa, que difícil achar aqui agora. Beatriz Knapp. Está aí, Beatriz? Sim ou não? Se não tiver com o microfone, responde no chat. Deixa eu ver. Vai. Oi, Anderson. Oi, Beatriz. Tudo bem? Tudo. A internet tá meio ruim aqui, mas tudo bem. Tá bom. Com o áudio já tá bom, já que eu não consigo te ver. Uhum. É só para a gente ir retomando, eu gostaria que você falasse um pouquinho hoje sobre o primeiro capítulo que a gente falou, sobre os fundamentos e as casas. Consegue lembrar um pouco do que foi falado? O que marcou para mim em relação às casas foi que ele falou muito a questão de você trabalhar tudo com a criança e despertar ela pela questão de altura, a questão da medir, né? Então, com a planta da casa, quanto você pode envolver a criança com outros conteúdos, né? Como assim, conteúdos que a gente trabalha com as crianças, né? Então, eu achei, assim, bem interessante. Aquilo me marcou bastante. Porque quando a gente vai comprar um piso hoje, você tem que ficar pensando, né? Quanto que é de largura, quanto que é de altura, quanto o pedreiro te faz na hora, né? Eu fiquei pensando, olha, na minha parte de escola, já falhou isso, né? Então, quando ele falou da parte da casa, eu lembrei e me marcou isso, né? Quanto é interessante a gente trabalhar também com o que as crianças precisam saber, né? Pro bem que ele falou. Sim, com certeza. Esse foi um dos elementos, porque a experiência da criança na questão casa, e o que você falou, dá para pensar na questão espacial da criança, né? A noção espacial que ela tem, isso no sentido de própria localização, né? E uma coisa para a gente perceber nas nossas crianças é onde ela se posiciona quando ela entra em uma das nossas salas de referência, né? Onde ela fica no canto, ela fica perto da porta, ela fica no meio, ela fica dos lados, ela fica encostada na parede, ela fica próxima ao educador ou não, né? Então, essa questão de posicionamento da criança é muito interessante também, né?
E a criança conhece o espaço e ela se posiciona no espaço. Então, até uma questão que a gente não tinha trazido isso quando a gente falou do capítulo. É muito importante a gente perceber como que a criança ocupa o espaço que ela está, né? E porque... Deixa eu só desativar o som que deu retorno aqui. Aí. Porque quando a criança ela se sente perdida em um espaço, e uma das coisas que na educação infantil, se você pegar a Reggio Emilia, as escolas que são Reggio Emilia, eles tentam diminuir os tamanhos dos espaços, no sentido, o teto ser um pouco mais baixo, para que a criança não se sinta perdida naquele espaço que está ali. Às vezes o espaço é muito grande, principalmente de altura, né, porque a altura é onde a criança não consegue alcançar, e ela se perde naquele espaço. Então, proporcionar rebaixamentos de teto, principalmente com os bebês, é muito bom para que eles se sintam melhores, né, na exploração deles com o espaço. E perceber o modo que eles preenchem aquele espaço, a gente consegue dimensionar o desenvolvimento dessa criança no sentido de ele e o mundo, né? Se a gente pega as crianças que entram lá com 6 meses ou 4 meses, esse sentido ainda vai ser bem introdutório, para ele estar começando assim. Mas quando ele chega aos 8 meses, que ele começa a se diferenciar da função materna, dessa mãe, ele começa a explorar o mundo que o cerca, né? Esse meio. Então, se a criança, quando ela está no ambiente sozinho, ela ainda procura estar encostada, muito próximo ao adulto, ela não está fazendo esse processo tão bem. E são essas crianças que a gente vai ter que se aproximar delas mais, para que ela se sinta segura a partir dali, para depois começar a explorar. Porque essa criança ainda não constituiu uma unidade corporal por inteira. Então, ela precisa ainda do outro, né? Esse outro com um O bem grande, que se chama um outro que dá a ela uma sustentação para que ela avance. Então, é interessante para a gente saber isso, porque quando a gente propõe, às vezes, alguma atividade, algumas crianças já vão e outras, elas se retiram, né? E essas crianças, a gente pode incentivar que elas vão, às vezes é só uma inibição, mas a gente tem que se colocar do lado dela, e entra na questão da afetividade, para que a gente afete ela com a nossa presença de uma forma que ela se sinta segura naquele ambiente e ela consiga se desprender de você. Agora, essa é a parte mais interessante. Você tem que deixar ela segura para que ela se desprenda de você. É ao contrário do que você ficar do lado dela e prendê-la a você. Porque se você prende a você, você aumenta esse tempo que ela vai ainda durar para que ela explore o espaço. Então, você deixa ela segura para que ela se desprenda. E não precisa, todo momento, você estar contendo essa criança no sentido de segurá-la a você, como, por exemplo, o colo em excesso, né? Como é uma coisa que eu tenho repetido muito, temos que usar muito bom senso, né? Não dê colo hora nenhuma. Temos que ter aquela escuta sensível da criança, se é um colo que ela precisa, por quanto tempo ela precisa desse colo, principalmente quem está aí nessa idade que é da primeira etapa, né? A criança precisa de colo, sim, mas ela precisa de colo, às vezes, para se restabelecer. Isso é questão, às vezes, de 1 minuto, 2, 10, e logo ela vai explorar. E aí a gente tem que entender esse sinal para deixar que ela vá, porque senão ela vai ficando alienada ao profissional que está ali agora fazendo um papel muito maternal, né, para dar essa sustentação para a criança. Então, esse fundamento das casas se lembrou muito bem, porque pega essa questão espacial, mas também traz toda essa questão de construção interna da criança, né? A criança como uma casa que está sendo fundamentada, uma casa que está sendo construída, os alicerces ainda, e é aí que a gente entra auxiliando nesse desenvolvimento da criança. É interessante porque a palavra desenvolver é desenvolver do outro, né? Do outro, função materna. Então, a gente tem que ajudar que se desenvolva da gente. Então, propor coisas que façam que ele seja alguém sem nós, enquanto
o outro que estava ali com ele. Conseguiram entender? Complexo. Mais ou menos. Depois, qualquer coisa a gente fala mais. Mas é essa noção. E uma coisa que a Pickler fala, que tudo que a gente não deixa a criança fazer por si, a gente acaba atrapalhando o desenvolver dela. Então, o Pickler fala uma coisa que é muito bacana, porque às vezes a gente tenta dar condições para que a criança fazer com a criança, mas no sentido de fazer por ela, e acabamos deixando de ajudar ela nesse desenvolver da gente. Alienamos ela cada vez mais. Agora sim, a segunda parte a gente falou sobre a questão das ferramentas. Espera lá, alguém levantou a mão. Marli, pode falar, Marli. Deixa eu ver se tem uma fila de mãos aqui. Não, só a Marli. Pode falar, Marli. Não? Cadê a Marli? Agora sumiu. Não achei. Será que ela saiu? Bom, se ela quiser falar, pode chamar a qualquer outro momento. Deixa eu ver se saiu. Marli. Tá aqui. Marli Aparecida. Ou Marli. Tá. Então, agora, sobre as ferramentas. Deixa eu ver quem mais está com a câmera fechada. Marilda Alfânio. Pode falar, Marilda. Tudo bem, Marilda? Marilda, você pode falar sobre o capítulo das ferramentas, o que a gente conversou, que te chamou a atenção? Alguém quer ajudar a Marilda? Pode falar também. Oi, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Estão me ouvindo? Tá. Então, sobre as ferramentas, foi muito interessante esse capítulo, porque frisou muito como que a criança aprende, né? Que ela aprende a partir do corpo. E como é importante o desenvolvimento, que a gente proporcione esse reconhecimento, essa construção da imagem corporal da criança que ela vai fazer a partir do outro. E trouxe comparações interessantes, né, em relação como o homem evoluiu nessa questão das ferramentas e que o nosso corpo também pode ser comparado às ferramentas, alguns órgãos com as ferramentas que nós precisamos. Então, esse capítulo foi bem interessante para a constituição do sujeito, né, que a criança precisa ter essa definição da imagem corporal, esse conhecimento da imagem dela, que ela faz em si mesma e que ela aprende a partir do outro. Uhum. Muito bem, Patrícia. Se eu tivesse uma estrelinha aqui, eu te dava. Mas falou, foi bem resumidinho que a gente conversou mesmo sobre essa questão do corpo, comparando com ferramentas, né? Ferramentas de pegar, ferramentas de correr, né? E de ver, né? O óculos como uma ferramenta que auxilia a uma que a gente já tem no corpo, mas que precisa de algo a mais. Então, as ferramentas são muito isso, né? Com a questão da imagem corporal embutida, porque a criança precisa se perceber que ela tem essa mão, que essa mão tem força, né?
Um exemplo que eu usei foi de uma criança maior e uma menor, e às vezes a maior ela tem menos força do que a menor, pela forma que ela é apresentada, né, a esse corpo dela. Aquele que atravessa, a fala que atravessa, é o que faz. É interessante porque, se a gente pensar assim, as pessoas que falam para vocês coisas desagradáveis são pessoas que te deixam para baixo, né? Que faz você parecer que não está bem, faz você parecer que você é fraca às vezes, faz parecer que você não consegue tal coisa. E essa fala, isso ainda quanto adulto, mas essa fala, quando é exercida na criança, faz ela construir a imagem do seu corpo de uma forma muito fragmentada, muito fraca, né? Então, a criança precisa ser bem falada, ela precisa ser bordejada, né? E eu quero trazer para vocês, daqui a um tempo, agora vamos esperar só esse possível retorno, e eu quero trazer para vocês que seja um encontro, para quem estiver disponível, sobre jogos de litorais, né? Que são jogos que trabalham exatamente esse bordejamento do corpo, essa construção da criança com a imagem do próprio corpo. Então, vai ser para o encontro para frente, que a gente pode marcar, né? Quem tiver interesse também, porque a gente já forneceu uma carga para todos. Então, os que tiverem interesse vão poder ter mais essa, mas como eu disse, não é para certificados, é só para conhecimento e a gente conseguir reproduzir isso. Eu acho muito, muito bacana a gente pensar nessa criança como uma criança que ainda não tem uma unidade corporal, ou seja, ela não se percebe no mundo, mas a partir do momento que a gente vai bordejando ela, e essa é a palavra, né? Ela vai se estruturando, ela vai se percebendo e vai colocar sua presença no mundo. Quando ela não acontece isso, ela vai se ficando fragmentada, precisando sempre de um preenchimento, de alguma coisa, para ela existir. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ajudar a criança a sentir e se constituir psiquicamente, para que ela sinta que ela existe e consegue modificar o mundo. Que daí entra no nosso próximo tópico, que eu elenquei, quer dizer, é o capítulo do fogo. A gente falou muito sobre essa questão de modificar o mundo. Quem que poderia me falar um pouco sobre sobre o fogo? Tempo, e daí eu escolho. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem uma aqui, Franciele Radulski. Franciele, você está aí? Não? Franciele não. Franciele Radulski. Eu não lembro de qual CMEI que ela é. Posso falar, Anderson? Pode sim. Então, nesse capítulo, o que me chamou a atenção, que eu até coloquei lá no chat, ou na resposta, não lembro, eu acho que foi a transformação que acontece com os alimentos. Como é importante para a criança, quando você pega um alimento cru e depois dele cozido, como ele muda, primeiro a consistência, né? E alguns mudam de cor, tudo, e isso, o exemplo da massa, por exemplo. Quando eu fazia pão com as minhas crianças, lá em casa, com as minhas netinhas, quando elas pegavam aquela massa e ficava grudando na mão, aí depois, quando o pão estava assado, que daí aquela ansiedade toda de ficar lá esperando o pão sair do forno, quando a gente ia cortar, elas... Mas como? Estava molinha, dava para fazer massinha de modelar, e agora essa transformação eu achei muito... Eu nunca tinha pensado por o lado que a gente viu no capítulo, e achei um dos capítulos, assim, não mais, mas ele muito interessante. Essa questão da transformação. E sem contar toda aquela questão do fogo lá em si, né? De você pegar simplesmente um graveto, depois que você aprendeu a manusear ele, ver, tudo... Eu achei ele super interessante.
Uhum. O fogo, ele é uma coisa muito atraente, e se a gente pensar em toda a história do ser humano evolutiva, uma das maiores descobertas foi o fogo, porque a partir dali ele causou uma melhora de vida extraordinária no ser humano. Talvez seja essa a própria, vamos dizer, essa descoberta do fogo, o que deu também a questão da linguagem, porque os estudos apontam que era nesses encontros em volta dessa fogueira que se começou a contar histórias, né? Então veja que o fogo ele proporciona esse encontro entre sujeitos, né? Porque é ali que eles ficam por vamos dizer assim, uma questão em comum, se aquecer, né? Mas nesse meio tempo que eles estão se aquecendo, eles vão começar a também ter os seus diálogos, a também conversar, a passar histórias, porque veja, antes da escrita as histórias se passavam era aquele mais velho que contava as histórias e ia passando, e depois o outro assumia essa contação de história, né? Que era bacana. Penso eu que histórias seriam as primeiras que foram contadas, né? Que tipo de riqueza de detalhes teriam. Então, isso é muito bacana. Outra questão que o fogo proporcionou, e isso é uma questão até meio filosófica, é porque o fogo ele estava causando uma luz, e essas pessoas que estavam à frente do fogo notaram que haviam, né, do lado de fora, vamos dizer assim, dessa caverna, ou no fundo dessa caverna, na verdade, existiam sombras, né? Então veja que o fogo fez eles pensar em algo que estava além da capacidade deles de saber o que era, porque eles não tinham a percepção de si ainda, porque eram muito parecidos com animais, viviam num estado de natureza muito grande. Mas quando percebe a possibilidade de existir uma outra coisa, eles se amedrontaram muito, né? E pode ser que aí surgiu os primeiros medos, né? Os primeiros receios do ser humano, perceber algo que eles não conseguiam compreender, sendo que era a sombra deles mesmos. Então, toda essa construção do intelecto humano veio também muito desse fogo, né? Dessa reflexão, de todo esse desenvolvimento. Então, o fogo, para nós, é muito importante, primeiro, como um elemento da natureza que proporciona modificações em tudo que toca, né? Coisas boas e coisas ruins, porque sabemos que estava um incêndio muito grande no Pantanal ainda esses tempos, não sei nem se apagou, porque ele vai se passando o tempo, parece que só continua queimando, né? E parece que tinha queimado mais do que o ano passado já. E olha que a gente ainda está no inverno, né? Por assim dizer. Nem chegou uma época maior. E então ele causa essa destruição também. E causa modificações boas e ruins. Então, utilizar o fogo é uma coisa muito bacana, como elemento de transformação, né? Exemplo de coisas que podem tomar proporções muito grandes se não ter cuidado. Por isso, é também um elemento de ensinar limites para uma criança, né? O fogo ele é algo que consegue ter um limite. Se extrapolar o limite, há uma consequência muito visível, muito palpável para a criança que sente tudo na pele, né? Então, muito bacana isso do fogo. E aí a gente pula para a cozinha. Quem pode falar um pouco sobre a cozinha? Larissa Aparecida levantou a mão. Pode falar, Larissa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Bom, desse encontro que eu me recordo que ficou bem marcado foi a questão de que a cozinha para a criança, ela é como se fosse uma sala de aula, pois na cozinha a gente pode encontrar vários elementos como texturas, gostos, cheiros e possibilitá-los à criança para que ela possa aprender através desses simples objetos que a gente tem à nossa disposição. E que às vezes esses objetos chamam mais atenção que aqueles próprios brinquedos ali que a gente acaba dando para a criança e que não chama muito atenção. Então, o pote, a panela, a colher de pau,
às vezes chama muita atenção dos pequenos. Ah, muito bem. A cozinha é um laboratório, né? Eu tinha marcado uma passagem que era bem bacana, deixa eu ver onde é que está aqui. Trazer a cozinha como esse laboratório de possibilidades, essa oficina de possibilidades para a criança, né? Num ambiente que é muito rico, um ambiente que basicamente toda a família tem uma cozinha, mesmo carente ou não, ainda tem elementos que a criança vai se interessar, né? E vai poder fazer parte, ajudar a mãe, o pai ali vamos dizer, naquela construção de um alimento, né? No cozinhar. Até mesmo no caso de fazer um fogo, amassar um pão, como várias colocaram as sugestões, né? Então, é muito visível dentro de uma cozinha modificações. E o fogo subsidia, porque é o fogo que, se não existir dentro de uma cozinha, é difícil acontecer mudanças dentro da cozinha. E quando não o fogo, o calor, né? E veja, a partir do fogo, o que a gente consegue trazer essa modificação também trazer o fogo como um elemento fundamental para a própria vida, né? Porque o calor que o sol irradia para a gente, ele é importantíssimo. Por que não eu abordar isso? Essa luz solar, esse calor, é o que faz com que a vida seja possível na Terra. Então, veja que ele é muito periférico, que ele vai falando, para chegar onde a gente vai abordar, que é, vamos dizer assim, o jardim. Eu achei bacana se começar lá e terminar com o jardim, mas no jardim num sentido, não o jardim da casa, mas sim como aquele jardim que ampara toda a casa, né? Então ele coloca lá no finalzinho que o mundo é uma casa de todas as casas. Achei bem interessante essa colocação, porque de fato né? De fato é um jardim que precisa ser bem cuidado. Isso é bem bacana. Mas antes de adentrarmos, aí tem alguém que ia falar para a gente fechar essa parte. Os perigos, as cores e o banheiro, só para a gente fechar, e daí vamos para os perigos, as cores e o banheiro. Deixa eu ver quem está colocando aqui, que senão eu perco as falas. Ó, Marli colocando: o fogo é o estopim para a modificação, isso mesmo. Todas as crianças têm uma criatividade, temos sempre que instigar eles. Eles têm muita curiosidade de aprender e mexer. O brincar com a massa de um pão, mexer no fogo, é uma curiosidade de todas as crianças, ficam fascinadas em poder ter essa oportunidade de brincar. A Fabiana colocou: na cozinha é fácil de ver a transformação. A cozinha é o primeiro laboratório da criança. Na cozinha as crianças se transformam. Isso faz pensar um pouco sobre a condição das nossas casas. Falar para os pais e famílias incluir a criança na sua rotina, e hoje a gente está em pandemia e ainda estamos com essas crianças na casa, e logo talvez a gente recupere o infantil 3, pelo menos no CEMEI, né? A gente vai acolher esse infantil 3 em breve. Mas veja, a criança, primeiro, definir, a gente já falou sobre isso, colocar a criança como uma criança é um ser pronto e acabado, que está naquele momento sendo útil da forma que ela é útil, vivendo da forma que ela sabe viver, agindo nas possibilidades que ela tem nesse exato momento, né? Nós não podemos esperar de uma criança o que ela vai vir a ser, porque qualquer coisa pode interromper esse processo, né? A criança vai vir a ser um adulto, mas isso se ela não sofrer um acidente, isso se ela tiver um bom repertório de coisas, isso se ela tiver vivido coisas interessantes, se ela tiver um ambiente propício para isso, ela vai vir a ser. Mas hoje ela é. Então, podemos se concentrar na questão presença da criança, na presença, o que essa criança pode fazer.
E é isso que nós temos que trazer para essas famílias em nossas colocações, nas nossas sugestões de atividade. Por quê? Porque se eu coloco que a criança é um ser fora do contexto da família, que ela tem atividades diferentes do contexto da família, né? Que ela tem coisas que são muito peculiares e que vai ter que parar toda a rotina para que seja feita essa atividade, o que acontece é que elas não vão fazer. Né? Poucas vão fazer, e se forem fazer, vão fazer muito rápido, não vai ter esse fluir. Então, a receita nossa seria incluir as sugestões dentro da proposta familiar, dentro daquela rotina da família. Porque aí a família vai entender que a criança não vai ser alguém quando se desenvolver. Ela é naquele momento. Seja para guardar as talheres, seja para brincar ali com água enquanto ainda está do lado da mãe, enquanto ela lava a louça ou lava a roupa, seja para segurar os grampos para ela estender uma roupa, seja para que ela ajude a dobrar a roupa, não dobrar a roupa, mas fazer aquilo que vai dar condições para ela um dia dobrar a roupa, entender o sentido de uma organização, separação e tudo mais. Então, isso é importante. Melhor do que uma proposta estéril que faz a família ter que parar, e isso vai ser uma coisa que poucos vão fazer, mas se eu falo assim para as mães e pais, eu falo assim, essa semana a gente precisa de um registro do seu filho te ajudando a estender as roupas. Né? Aí eu tenho que pensar o porquê, o meu porquê, né, enquanto profissional. O que eu estou proporcionando para essa criança? Primeiro, uma interação com um adulto, com os pares. Né? Segundo, a exploração de um material. Terceiro, a elaboração de uma função executiva, porque essa é uma função necessária para a criança. Quarta, vou ensiná-la o movimento de pinça, porque geralmente a criança vai ter que pegar aquela roupa, e o manuseio, né? O óculo manual, porque a criança vai ter que olhar para pegar. Né? A criança vai trabalhar provavelmente o cheio e o vazio, por quê? Ela vai pegar dentro da bacia e vai jogar tudo para fora, seja os grampos, seja a roupa, depois ela vai colocar tudo de volta. Mas isso dentro daquele contexto que a mãe está trabalhando ou está fazendo uma coisa que é rotineira da casa dela. Então, toda essa questão, quando se fala da cozinha, não é só a cozinha que estamos falando, nós estamos falando dessa criança pertencendo ao universo da casa. Porque senão a criança fica fora da casa. Ela não existe naquela casa. Os móveis da casa nunca são adaptados para as crianças. A maioria das coisas não são de acesso, as crianças não podem pegar. Né? Então, se a gente não trazer dentro da proposta onde os pais possam enxergar as crianças com o que ela é naquele momento, vamos sempre esperar que a criança seja outra coisa. E podemos nos decepcionar, porque nunca vamos saber o que ela vai se tornar. Se ela não tiver experiências de ajudar a mãe a lavar uma louça, a mãe vai ter sempre que ficar, quem tem filho adolescente sabe, pedindo, implorando, para que se lave uma louça. Quando a criança tem experiências, a mãe nem precisa, se torna uma diversão, às vezes, para essa adolescente, chega ela ver, ela vai lá e faz, porque ela tem isso nela. Né? Muitas pesquisas falam do bebê, enquanto cuidado pela mãe, e a relação que esse bebê vai ter quando se tornar ou pai ou uma mãe. Nós só conseguimos cuidar do outro quando a gente já foi cuidado. E isso fica inscrito em nós. Então, toda essa pessoa, sim, ela nasceu para ser mãe. Às vezes fala isso. Esse é um pai nato, nossa. Mas não é porque ele se tornou naquele momento, é porque ele foi bem cuidado, ele foi bem alimentado, ele foi acalentado. E quando se ganha isso, a gente entrega isso.
Então, isso fica inscrito na gente. E todas as atitudes, toda a forma que a gente compõe, faz com que a gente seja. Por que a gente proíbe tanto as crianças hoje? Porque a gente foi muito proibido na infância. Nós tínhamos muitas coisas que eram proibidas a nós, né? Então, hoje a gente sente o direito de proibir as crianças, porque a nossa criança de lá fala com a criança daqui e cria uma situação, né? Fabiana, pode falar. Eu queria só contar uma experiência que a gente teve essa semana lá em casa. Eu vi os comentários ali e eu achei legal compartilhar. Então, eu tenho uma sobrinha que ela recém fez 2 anos de idade e lá em casa a gente está fazendo uma reforma na casa toda. E foi muito engraçado que tem um dos banheiros que a gente vai mudar por completo. E daí o pedreiro lá, ele destruiu o banheiro inteiro. E daí a minha sobrinha olhou, ela ficou extremamente chateada. Que como assim machucaram o banheiro? Machucaram o banheiro, quebraram o banheiro e ela ficou chateada. E daí isso ela pegou, contou para a mãe dela e ficou chateada e chorou, e ia lá e mostrava o banheiro, assim, muito, muito triste. Quando eu cheguei do trabalho, ela me chamou, foi lá, mostrou o banheiro. Ela queria me dizer que tinha machucado o banheiro. O que a gente ia fazer com aquele banheiro agora? Mas foi muito, agora ela já acostumou, mas foi muito engraçada a reação dela quando ela viu o banheiro quebrado. Assim, é como se o banheiro fizesse parte, fosse um colega dela dentro da casa, e machucaram aquele colega dela. E agora? A gente tinha que ajudar, né, e tal. Foi muito engraçado. Eu queria só dividir para você ver como que é o mundo infantil, o olhar, né? Ela recém fez 2 anos e como ela vê, assim, a casa, as partes da casa para ela. Ah, muito legal essa contribuição. A criança, ela traz vida a coisas que não têm vida, né? E ela sempre vai trazendo isso. E a gente vai vendo que ela pega um bichinho, ela fala com ele, ela trata como se fosse, né? Quando possível, ou às vezes ela cria amigos imaginários para conversar, né? Mas quase sempre ela conversa com um bonequinho, ela conversa com qualquer coisa, e tudo é um organismo muito vivo para ela. Ela não se diferencia o que é um ser humano, o que não é. Por isso que a raiz do preconceito, a raiz do racismo, ou qualquer coisa, ele é cultural. Olha que interessante, né? Porque a criança não nasce com ele. A criança não nasce racista. A criança não nasce homofóbica. A criança não nasce nada disso. Ela não tem determinado nela nada disso. Mas ela está envolta em uma sociedade, né, e uma linguagem, né, envolto nesse ambiente que se torna um ambiente machista ou feminista, um ambiente que molda o comportamento dela. E isso de dar vida às coisas vai se ressecando, porque às vezes a gente vai podando, né? Fazendo aquela poda. Por que você está chorando? Porque vamos usar um exemplo usando o teu. Por que está chorando por causa desse banheiro? O banheiro não é gente. O banheiro não tem vida, ele não sente dor, né? Então a gente vai deixando a criança insensível, né? Porque ela para de prestar atenção. E veja que esse cuidado que ela tem com o banheiro é um cuidado que ela vai ter com a própria natureza, né? Porque a natureza precisa dos nossos cuidados, mas uma criança que ela não tem esse processo bem desenvolvido nela, que ela é ressecada, ela acaba não tendo esse tipo de preocupação com o meio que ela vive, como se fosse uma certa simbiose entre nós e a natureza, né? Como no exemplo bem, né, se a gente fosse pensar assim, de um grosso modo, nós respiramos oxigênio e as plantas, elas respiram gás carbônico. Nós exalamos o gás carbônico e as plantas exalam o oxigênio. Então, se a gente pensar que o que nós respiramos é o que a planta solta e o que nós soltamos é o que a planta respira, a gente veria que um precisa do outro para coexistir. E se eu chegasse a esse conceito geral, eu nunca derrubaria uma árvore. Nenhuma madeireira seria construída
porque sabe da necessidade desse oxigênio, né? Então, esse conceito que nós vamos tirando ao ponto de se pensar em outras questões, menos no que está no nosso dia a dia, no nosso mundo, que faz parte e é simbiótico com a gente. Porque um banheiro para criança pode justificar, agora eu não tenho mais. Ele não vai me ajudar mais, porque nele eu me sentia à vontade para fazer o meu pipi, o meu cocô. Agora ele se destruiu, será que ele vai voltar? Ele se machucou? Como que vai ser? Então ela vai ter um outro processo de exploração para o próximo banheiro que for construído, porque não vai ser, e talvez ela nunca chegue a gostar desse outro, porque aquele que ela gostava tanto se desfez, né? Então, para a criança isso é bem interessante. E para nós trazer isso é bem interessante. Eu trouxe uma imagem, eu queria mostrar para vocês, que eu tirei ontem ainda. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vou ter que compartilhar uma janela. Aqui. Só uma imagem bem facinho de vocês visualizarem. É aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Porque aqui permite. Aqui, ficou bom. Possibilidades da Luca. Eu quero que vocês me respondam sem pensar agora. O que é esses palitinhos? O que eles são? O que eles representam para essa criança? Isso não é uma coisa que eu vou falar deduzindo para vocês. Eu vou falar o que a criança me disse que era. Eu não falei nada, eu só perguntei o que você está fazendo. E ela me contou. Era uma atividade que a professora deu palitos para as crianças, não sei a proposta, porque eu cheguei na hora que elas já estavam experimentando. Mas aí eu perguntei, porque eu vi essa cena, eu perguntei, o que você fez? O que é isso? Que você está aí? Vamos ver se vocês pensam como criança ou vocês pensam como professoras. E essa vai ser a diferença hoje, uma coisa para a gente pensar. Se a gente vai pensar como professor adulto ou vamos pensar como um professor criança. Porque se a gente pensar quanto um professor adulto, nós estamos no lugar errado. Nós temos que ir para a faculdade. Dar aula lá, não voltar para a faculdade. Mas se a gente pensar como um professor criança, um educador que faz parte do universo infantil, nós vamos estar um passo de ter de conseguir mesmo olhar na criança, enxergar o que a criança vê, olhar com os olhos dela, né? E fugir do que a gente acredita ser. Então, extrapolem, usem a imaginação. Olha só, Tainara, quantidade de letras, Tainara. Não me decepcione. Fala como você fosse uma criança. O que você estaria fazendo? O que você vê nessa imagem? Vamos ver o que estão colocando aqui, para ninguém repetir. Vamos ver. Tainara colocou, pensando nessa formação de espaços em diversos, podemos perceber em todo local há um meio de aprendizagem para criança, ok, não é da questão, mas sim, falou certinho. Um padrão de cores de bandeiras cores de bandeiras, sanduíches, cercas, pães, pessoas, escadinha, quantidade de letras, construções de prédios, ruas e trem, palito, pessoas, um brinquedo. O brinquedo ficou vago, hein, Tatiane? Uma ponte, bolacha recheado sanduíche, vagões de trem. Coloquei primeiro pães e pessoas, porém lembrei da cerca do Valentim. Dessa forma, pensei que poderiam ser relacionados ao nome. E se fosse, a gente tinha que discutir uma outra questão da proposta ali, que a professora colocou. Daí você está certo nesse sentido, porque a professora poderia ter colocado uma coisa assim. Aviãozinhos, rua. Valdirene ergueu a mão. Pode falar, Valdirene?
Valdirene? Não, Valdirene, ergueu sem querer? Ah, ergueu porque está erguida. Então deixa eu baixar. Ah, foi sem querer. Não tem problema, Valdirene, eu achei que você queria falar. Podia falar se quisesse. Bom, pessoal, algumas classificações de cores. Ivone, poderia, mas não é. Eu perguntei para ele o que era isso daqui. Falei, o que é? O que você está fazendo? Ele, numa atividade, uma volta, um retorno, onde as crianças estão em carteiras, não é o ideal, não é o que eu queria, não é a nossa proposta, né? Mas como voltou, cada professor está tentando lidar com os protocolos da melhor forma, e isso vai um tempo para a gente se habituar, usar bastante do bom senso, de como transformar isso em algo não engessado. Mas essa proposta aqui com palitinhos, não sei qual era a original proposta, mas quando eu perguntei para esse menino aqui o que ele estava fazendo, o que era aquilo que ele tinha feito, alguém chutou aí e acertou. Ele falou que eram sanduíches com recheios diferentes. Então, veja que alguns ele mudou ali o meio e ele fez os sanduichinhos bem bonitinho. Olha que bacana. E você diz, alguém aí disse que era uma forma de classificação de cores, não é? Não deixe de ser. Se você pegar aqui que ele colocou uma cor, depois ele colocou um verde, depois ele mudou e colocou aqui um vermelhinho, aqui um amarelo, aqui é um sem cor, né? Então, ele realmente criou aqui um certo padrãozinho para poder fazer os sanduichinhos deles com sabores variados. Olha que maravilha esse pensamento da criança. E olha que maravilha essa possibilidade de escuta nossa quando a gente observa uma atividade dessa, né? Então, é nesse ponto que eu falei para vocês que quando a gente vê uma atividade, a gente não pode racionalizar a atividade, porque a criança ela não está agindo no racional ali. Ela está agindo, às vezes, por um desejo, por uma repetição, por uma questão da casa. Ela poderia ter comido sanduíche à noite, por exemplo, gostado muito. Poderia ter desejado comer, ele nunca comeu e queria vários e criou ali. Mas nem sempre ele é o que a gente poderia classificar aqui como o pedagogismo em si. Ele não, por mais que ele tenha classificado ali em cores, colocado variações de cores, criado agrupamentos com 3, né? Porque, veja, ele percebeu que se ele colocar um de cada lado, um e um no meio, vira um sanduichinho com 3 pecinhas, né? E isso é um agrupamento de 3, faz todo sentido para a criança. Agora ele vê que tem um mais um, com um no meio, fica um bem certinho o formato de um sanduíche. Isso é importante para ele aprender aquilo, porque ele poderia ter colocado 4 e 3 no outro, ou colocado só um e falado que era sanduíche também. Ele poderia ter feito isso. Mas ele deu bem certinho uma quantidade de agrupamentos, ele fez uma certa classificação, ele seriou, ele deixou também de uma forma linear, assim, um do ladinho do outro. Veja quanta coisinha ele foi fazendo, sem perceber que era uma proposta. Se a professora tivesse proposto isso, possivelmente ele não teria feito dessa forma, né? Talvez ele tivesse colocado só um palitinho do lado do outro. Então, essa noção que a gente vai ter que ver quando a gente traz essas propostas nossas para as crianças. Está mais na nossa intencionalidade do que no que a criança nos devolve com a nossa proposta. Se a gente vê que ela não chegou a essa conclusão, a gente propõe de novo. Se a gente vê que ela não chegou, a gente propõe de novo. Sempre de uma outra forma, sempre com uma outra, que não seja estéril, seja uma proposta bacana, né? Uma outra situação que eu queria falar para vocês, e eu achei bem bacana, assim, uma fala de uma menina, que ela
não foi aqui no município, é um lugar bem extinto, que vocês não conhecem, mas é uma fala da menina que a professora pediu para ela pintar um girassol e ela foi pegar lápis de cores que não são comumente vistos num girassol. Ela foi na cor que ela mais gostava. E aí a professora rapidamente falou, não, vem aqui, eu quero te mostrar como que é um girassol. E quando mostrou o girassol para ela, mostrou várias fotos de girassol, ela pegou e olhou assim e falou assim, tá bom, eu vou pintar dessa forma, mas de vez em quando eu vou fazer do jeito que eu gosto também. Então veja essa criança de uma pouca idade, mas com talvez uma empatia tão grande, porque ela não vou desagradar o desejo do outro, porque eu gosto do outro, eu também quero que o outro goste de mim, mas eu também não posso deixar o que eu desejo de lado, né? Então ela falou, eu vou fazer desse, mas eu também vou fazer uma outra hora, eu vou fazer do jeito que eu gosto, as cores que eu gosto também. É uma coisa que a gente tem que entender numa atividade como essa, é assim, uma criança pintar um girassol, ou qualquer que seja flor, ou árvore, ou casa, de uma outra forma, ou de uma cor que não quer dizer que a criança não entenda o conceito do que é aquilo. Não é que a criança não sabe o que é um girassol, ou a cor que tem um girassol. Ela só está colocando dela naquele objeto que ela está fazendo. Ela está colocando as cores que ela gosta. Imaginem assim, a casa de vocês. Vocês vão decorar a casa de vocês. E vocês gostam de uma cor. Indiferente se vão achar aquela cor, como falava-se antigamente, cheguei demais, né? Uma cor muito nada a ver. Se vocês gostam, vocês vão pintar dessa cor, não vão? Se vocês gostam de objetos diferentes que comumente não se vê em um lugar, ou quadros com imagens diferentes, vocês vão decorar a sua casa com esses quadros, não vão? E nem por isso vocês perderam a noção do que é uma casa. Então, a criança ela tem os seus desejos e ela está se colocando no mundo com os seus desejos. Diferente de libertinagem, não estou falando disso. Estou falando da questão do como ela enxerga o próprio mundo e as vontades dela sobre o mundo. Então, ela tem que colocar a sua forma de ver o mundo ali e a gente tem que proporcionar a ela isso. Se eu deixar ela em contato, nessa situação do girassol, por mais que ela pinte o girassol da cor que ela quiser, mas ela vai ver um girassol na rua, ela vai plantar um girassol um dia, ou você mesmo pode fazer essa experiência com ela, e ela vai percebendo que o girassol é de tais cores. Mas ela pode passar a vida inteira dela pintando girassóis azul, porque ela quer. Né? E isso não vai tornar ela uma criança com déficit cognitivo. Muito pelo contrário. Ela ainda é capaz de se opor a um desejo do outro, porque ela quer impor a vontade que ela tem de ver o mundo daquela forma. E isso é muito importante. Tá? Então, vamos entrar aqui na questão do lixo. E o lixo, alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Não? Sim? Quem está aí que eu não vi? Isabel Isidoro. Tá aí, se quiser falar alguma coisa, pode falar, Isabel. Oi, tudo bem, Dinho? Estou aqui. Tudo ótimo. Estou tendo um probleminha aqui, mas enfim, deixa eu ver se consigo entrar só um pouquinho. Uhum. Oi, então, tenho acompanhado aí com muita satisfação os encontros, né, que têm sido para mim muito importantes. Percebo assim, fico muito feliz, porque lá no CIMEI onde eu estou, todos os nossos professores estão encantados, né, com essa possibilidade. Acompanhei desde o início, né, lá quando você nos proporcionou a comparação lá da casa com as crianças, com o desenvolvimento delas, desde os bebês, né, me chamou muita atenção essa questão voltando lá, né, porque eu tô com, me perdoe, eu já chego no lixo. Uhum. Essa questão desse olhar, se a criança me devolve, se ela me devolve o toque,
não é? Porque nós estamos aí com muitos problemas, muitos diagnósticos de crianças aí com autismo, e acho que você falou nesse sentido mesmo, né? Será que estou proporcionando esse olhar? Será que estou tendo esse toque? Então, para mim, esse foi um momento bem importante, dentre todos, o que mais me marcou. Agora, a questão do lixo seria a questão aí, né, do que nós descartamos, do que nós não aproveitamos da criança, né? Me corrija se eu estiver errado nesse sentido, porque eu ainda não me apropriei do texto, né? Mas eu acho que quando nós falamos desse descarte, seria nesse sentido, né, que na natureza tudo se transforma, de repente, nessa forma de estar descartando, ou se algumas das possibilidades das nossas crianças que nós estamos descartando, talvez nesse sentido, seria isso? Você colocou até uma coisa que eu ia falar ali para frente, sobre essa questão do que a gente descarta, né, principalmente da criança. Não, eu queria saber, Isabel, se você tinha alguma coisa a colocar sobre essa última fala que a gente estava comentando. Mas eu fico feliz que você esteja acompanhando com o pessoal, e eu estou acompanhando também o trabalho de vocês, também as participações, né? Então, fico bastante feliz, porque é esse tipo de, vamos dizer assim, de informação que vai dando para nós condições de ir aprimorando. Não é que vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre alguma coisa, mas como eu já falei na formação, a gente vai se apropriando de outros olhares, né? E como vai passando o tempo, a gente vai fazendo sentido algumas coisas, vamos encaixando com outras que a gente descobre no decorrer e com a própria prática, e vai trazendo um ambiente mais rico e fértil para essas crianças. Tá? Muito obrigado, Isabel. Nada. Então, quando a gente fala do lixo, a gente fala em coisas que o nosso corpo produz primeiro. O que é lixo para nós? O que quando se fala em lixo, a gente sabe coisas imundas, coisas que não servem, ou às vezes servem, coisas que jogamos fora, que precisamos deixar ir, né? Então, quando ele traz essa concepção de lixo, que o nosso corpo também produz lixos e que a gente deve eliminar, porque se a gente guarda, né, vai causar algum tipo de doença, aí eu pensei em trazer para vocês uma questão, porque o lixo nós sabemos sobre a questão da importância de uma reciclagem, a gente traz essas propostas dentro também do ICMEIs, né, com as crianças, trabalhamos coisas importantes com ela, até pensei na questão de a gente alimentar um projeto, e eu tenho até um projeto que eu elaborei, onde envolvia as famílias, de trazer recicláveis, fazer uma troca com figurinhas, para que a criança fosse preenchendo um álbum, coisas assim, envolvendo essa comunidade, né, nesse sentido de conscientização do meio ambiente. Porque falar do lixo é falar de uma coisa que às vezes parece tão fora do meio ambiente. Ele impacta, mas se a gente não tiver uma consciência ambiental, de nada adianta o lixo ser reciclado. Igual eu vi numa instituição já particular, tinha uma campanha muito grande sobre o lixo, só que o que acontecia? Eles reciclavam tudo, colocavam nas suas caixinhas certinhas, dos seus lixinhos, do que era orgânico, que não era, mas eles não tinham um destino daquele lixo. Então, o que acontecia? O pessoal da limpeza passava pegando todos aqueles cestinhos, colocavam num saco grande e jogavam dentro do mesmo tambor. Adiantou fazer alguma questão assim? Nada. E o pior, esse lixo grande que eles jogavam ficava do lado da plataforma onde eles pegavam, as crianças saíam para ir embora. E sempre elas faziam esse descarte bem no finalzinho da tarde, quando as crianças estavam indo embora. Então, quanto tempo você acha que leva para uma criança descobrir que tudo que ela fez lá, depois vai para o mesmo lugar? Né? Então, não existe uma consciência ambiental. Né? Então, trabalhar com as crianças dentro dessas propostas, como eu falei para vocês, da hortinha, né? Trabalhar com a questão de sustentabilidade é importante. E quando a gente fala no lixo, a gente tem que pensar nessa sustentabilidade, porque tudo que a gente acumula, ela vai acabar provocando alguma coisa ruim depois, seja na questão do lixo, no nosso espaço da casa, como ele coloca ali, seja no lixo no nosso espaço de corpo,
seja no lixo, no nosso espaço de mundo. Então, e o lixo, o cuidado com o meio ambiente, ele é um tema que ele abrange todas as pessoas do mundo, né? E é uma das únicas coisas que a gente tem a ver com a vida do outro. Como disse uma vez uma criança que eu dava aula. Mas, professor, se eu falar para fulano que ele jogou um lixo no chão para ele juntar, ele vai falar assim que não é problema meu. Aí, o que eu falo para ele? Eu falei, mas você fala que é problema seu, porque o mundo é de todos, né? Não tem como não ser, porque é o lixo que jogam lá na frente da casa, por mais que seja o lixo da pessoa, na frente da casa da pessoa, a água vai levar para um esgoto, vai trancar a boca de bueiro e vai alagar todas as casas, não é só a casa da pessoa que jogou. Então, ele é um tema que a gente tem que envolver todos na comunidade, né? E se a gente começar no CEMEI, né, trazendo essa proposta, continuar nessa educação infantil, é onde a gente vai plantar uma sementinha de sustentabilidade que vai atingir todas as etapas da educação, porque essa criança vai começar a não jogar o papel no chão e deixar no bolso até chegar no lixinho para depositar. Mesmo que pareça pequena, mas se cada criança fizer isso, ela vai mudando a forma que a sociedade está construída, né? E cabe a nós fazer isso. E aí pensei, então, também no lixo, quanto às coisas que nós agregamos ao nosso corpo. Então, quando falamos de lixo para as crianças, a gente vai falar também da questão da própria alimentação. Porque se a gente coloca coisas que não nos servem, a gente está poluindo o nosso organismo. E ele traz no outro capítulo, a nossa casa, né, o nosso corpo como uma casa onde vive seres que vivem, até coloca assim de uma forma muito bonita, são micróbios moram no nosso corpo, seres vivos moram, minúsculos, e eles fazem parte do nosso corpo num processo simbiótico muito mais inteligente do que nós, porque eles não fazem nada que faça o nosso corpo morrer, porque eles dependem de nós para sobreviver. Olha que interessante. E nós, ao contrário, fazemos todas as questões do mundo, né, depredando, quebrando, poluindo, sem se preocupar que esse planeta venha a morrer e, em consequência, a gente morra junto com ele. Então, isso é bem bacana. Deixa eu ver aqui. Então, essa questão do que é lixo, eu coloquei até aqui, o lixo que nos envenena. Então, pensamos em lixo como resíduos, que aí a gente pode trabalhar com a reciclagem, podemos trabalhar com questões sustentáveis para as crianças, dar destino, construção com sucatas, questões que vão nos dar outro destino a esses lixos que estão. Isso vocês podem pensar, se podem implementar no CMEI de vocês, na escola, pode pensar de que forma vocês podem atingir essas crianças, no sentido de mostrar a elas a importância de separar o lixo ou dar um outro destino, esse lixo não descartar no meio ambiente. Então, isso é importantíssimo. Pensar na questão de lixo enquanto alimentação. Então, que forma a alimentação saudável nos ajuda e a alimentação de forma exagerada em coisas que não são saudáveis vão prejudicar o nosso organismo. Porque a criança, como que a gente quer que a criança coma verduras e coisas mais naturais se a gente não construir com ela um conceito do que é bom ou não, mas explicar o porquê é bom e o porquê é ruim isso, em excesso. Em excesso. Eu gosto de um filósofo chamado Nietzsche, que ele coloca assim, que o homem fracassa nas suas decisões porque quando ele se depara com algo que ele acredita ser ruim, ao invés de ele só diminuir, ele quer excluir. E excluir uma coisa é muito difícil, não é? Às vezes, se vocês gostam de comer chocolate, e o chocolate em excesso faz mal. Daí você fala assim, não, eu engordei e tudo mais, eu não posso comer chocolate nunca mais. 2 dias depois você está comendo chocolate. Agora, se você fala, não, eu tenho que diminuir, então eu vou comprar uma barra de chocolate por semana, não vou comprar 2. Mas se você comprar 2 durante a semana, você se policia para na próxima comprar uma.
mas não tente excluir qualquer comportamento, qualquer coisa de uma vez só. Não tente fazer com a criança tudo de uma vez só. Temos que ir aos pouquinhos, porque se a gente tenta cortar aquele costume, cortar aquilo que era feito diariamente, é fácil de fracassar. É facinho. E você pode pensar numa dieta. Eu vou fazer uma dieta porque eu vou emagrecer. Mas se começou a fazer dieta, você vai sentir fome, você vai sentir calor, você vai sentir frio, você vai sentir ansiedade, raiva, não vai conseguir dormir. Ou o que acontece? Levanta de madrugada no segundo dia e devora tudo que tem na geladeira e a dieta tua acabou. Agora, se você só for reduzindo coisinhas, porções, de forma muito devagar, você vai conseguindo reeducar o teu organismo de uma forma sem tantos impactos e consegue manter aquilo, né? Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão. Uma reeducação no sentido de coisas que a gente vai podendo ir tirando e filtrando, né? E aí, eu coloquei... Deixa eu ver aqui o que a Tainara colocou, para não deixar passar. Nós temos programado para outubro um evento no qual a intenção é conscientizar a família em relação à importância da separação do lixo. Tainara, eu até sei que eu conversei com a tua pedagoga e a diretora, e gostei bastante desse projeto de vocês. Até eu peguei o contato da pessoa que está fazendo essa campanha por questões de separar o lixo e dar destino a esse lixo, que se alguém quiser eu posso passar. Muito bacana, é um projeto muito bacana. E tem que ser feito, porque vai mudando a sociedade. Só que assim, eu assisti um filme esses dias, agora eu vou conseguir me lembrar, é da Netflix, que não sei se vocês já assistiram, é novo lá, é sobre um casal que teve alguns problemas e a mulher trabalhava como se fosse numa ONG que alimentava os moradores de rua, e eles conhecem um morador de rua, e esse morador de rua, ele tem uma fala com o marido dela que me marcou bastante, assim, e fez eu pensar em muitos projetos sociais, muitas coisas que a gente faz. Porque ele falou assim, que ele não gostava do branco, que ele era um negro, mas ele falava que não gostava, porque um dia ele descobriu que os brancos pescavam, e quando pegavam o peixe, eles tiravam a foto e jogavam de novo dentro da água, chamavam de, né, pesca e solte. E aí ele falou o seguinte: você quer ser meu amigo, mas quem me garante que você só não vai me pescar, vai me mostrar e depois vai me atirar a água de novo? Então, isso é uma coisa para a gente levar muito para a vida, porque às vezes a gente tem uma intenção, mas é uma intenção muito momentânea. E hoje nós estamos num mundo onde a aparência e os feitos são mostrados rapidamente. Então se vê que um programa social dá certo porque estamos lá, estamos fazendo revolução e tudo mais. Só que passou aquele efeito, volta a ser tudo como era antes e acaba-se aquele projeto, né? Então aquelas pessoas voltam a ficar naquela situação porque não há continuidade, como muitos projetos governamentais que vocês conhecem muito bem. Então, se vocês tiverem a ideia de fazer um projeto, seja da hortinha, seja de reciclagem, seja qualquer projeto dentro da instituição de vocês, não seja um projeto de pesca e solta. Seja um projeto contínuo dentro da instituição. Pode ser uma hortinha que só tenha rabanete, mas que tenha rabanete o resto da vida do semente. Porque se vocês fizerem algo, iniciarem, mas não derem continuidade, perde totalmente o sentido e de repente estão sempre começando e parando, começando e parando, começando e parando. Nunca tem uma continuidade, nunca cria uma filosofia em torno daquilo, nunca dá embasamento, nunca cria uma tradição, nunca demonstra para aqueles que estão em volta da sociedade que vocês se importam realmente com aquilo. Parece só algo que eu vou pescar e vou soltar. Então, até um filme bem bacana de se assistir, eu não sei, Somos Iguais, acho que é o nome. É uma história real que também valida bastante. Somos todos iguais. A Márcia me colocou. Muito bom, Márcia. Obrigado. Então, é muito interessante esse conceito. E como nós
estamos trabalhando com seres humanos, estamos trabalhando, e mesmo com os animais ou com qualquer coisa assim. Nós temos que dar um sentido, que não seja o politicamente correto, porque o politicamente correto ele é muito chato. É só de aparência, né? Eu defendo aquilo, mas de aparência. Eu tenho que defender como se fosse mesmo uma filosofia. Sabe que de todas as pessoas que fazem as coisas, os filósofos são os melhores. Por quê? Porque eles realmente acreditam naquilo que fazem e praticam aquilo. Eles acreditam naquilo que falam e praticam aquilo que falam. Porque se eles acreditam que a terra é chata, eles vão defender até morrer. Não é? Tem uns aí que defendem. Então, isso faz deles mais confiáveis do que aqueles que mudam de opinião todo momento. Né? Então, nós temos que criar algo que seja sólido, pode ser pequeno, não grande. Deu exemplo na outra formação. Eu gosto da Zilda Arnes, que e para nós, educação infantil faz muito sentido, porque é ela que leva o nosso dia da educação infantil, que foi agora, dia 25, e só foi porque é uma homenagem a ela, né, ao Dia da Educação Infantil Nacional, pelos feitos que ela fez e pela sua dedicação às crianças. E ela fez coisas simples, ela não fez coisas complexas, ela tirou as crianças, né, ajudou na questão da mortalidade infantil, de diminuir a quantia, e o projeto dela ainda segue, com pouca força porque ela morreu, mas ainda segue, com temperos, pessoal. Veja só, sal, açúcar, 2 pitadas de uma pitada do outro, ajudou as crianças a não morrerem desnutridas. É pouco, muito, muito pouco, mas ajudou. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, não é grandioso, é pequeno primeiro, e depois a gente vai ampliando esses projetos, mas ele tem que ser constante, né? Sabe aquele calçado que a gente põe no pé e você viu, nossa, mas eu senti só um pouquinho na ponta do meu pé ali. Acho que vai dar para me usar sim. Aí você vai ficando com ele, vai passando o dia, aquela dorzinha vai aumentando, aumentando, até chegar a um ponto que você tem que tirar fora o sapato. É esse tipo de projeto que vocês têm que começar. Aquele que tem apenas um efeito muito pequenininho no início, mas que ele vai se alargando tanto que, de repente, ele se torna algo muito sustentável, algo que não vai ter fim mais. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E aí, eu entrei numa questão aqui que se chama criança e consumo, falando do lixo. Por quê? Se abordou muito no lixo a questão de coisas que duram muito tempo. Né? Tem lixos que são biodegradáveis, lixos que demoram muito para se decompor. Então, o consumo na infância, hoje, é muito grande por parte dos pais, não pela criança. Porque os pais compram muitas coisas para as crianças. Muitas coisas estruturadas, muitas coisas de plástico, muitas coisas momentâneas, como como é que é, tic-plop, aquele negocinho de estresse que se clica lá de um lado, abre do outro. É um nome estranho. Mas se tornou tão modinho e tem coleções para se fazer disso hoje em dia já. Aí eu me esqueci o nome. Tip-top, é um nome assim. Mas vocês sabem o que eu estou falando. É como se fosse aquelas bolinhas que a gente apertava para estourar, só que uma coisa que nunca acaba de estourar. Vai para um lado, volta para o outro e tudo mais. Mas aquilo é caro e é febre hoje em dia. Então, todo mundo, como também já foi o spinner um tempo atrás, ou qualquer outra coisa assim. Mas as crianças consomem muito isso. Muito. Então, nós temos que trazer dentro do CMEI, dentro das escolas, uma proposta que não incentive a isso. Tá? E isso está lá no marco da primeira infância, que também sustenta essa ideia de 2016, se não me engano, mas ele perdura, e se alguém veio naquela palestra, Ângelo Mendonça também vai saber que ela falou muito sobre isso. E nós temos que diminuir tudo que induz ao consumo. Por isso que nos planejamentos que a gente tem corrigido, a gente tem apontado uso, por exemplo, de recursos como Turma da Mônica, Galinha Pintadinha, até, apesar de ser umas músicas bacaninha, mas palavras cantadas, palavra cantada, entre outros, Patati Patatá, várias questões assim que induz a criança a comprar um produto.
E isso a gente não pode ter mais dentro do CEMEI, porque isso está no marco da primeira infância. Então, a gente não pode expor nas paredes da sala esse tipo de material, usar animais, usar outras coisas assim. Mas, principalmente, também, não fazer o uso de EVA e coisas de plástico que perdurem muito tempo. Por quê? A sala da criança precisa ter modificações, porque a criança tem que aprender a lidar com as coisas se modificando o tempo inteiro. E quando temos coisas bem feitas, que eu sei que é feito muito bem feito, caprichado e tudo mais, não é essa a questão, mas são coisas que vão perdurar por muito tempo. É tipo um calendário muito bem feito, emplastificado, tudo mais, é um calendário que nunca muda, né? Então a criança perde essa percepção de tempo, porque ela está no ambiente que ela vai ficar a média de 7 horas, mas que esse ambiente não muda nunca. Esse ambiente é sempre o mesmo. Não envelhece ou deixa de... Poucas coisas se modificam. Por isso, investir nessa proposta de coisas mais naturais, coisas que eles comecem a perder a forma, mesmo seja papel, alguma coisa assim, hoje, lógico, menos pelas questões de protocolo, mas coisas que vão se perdendo a forma e tenha que ser substituída, para a criança lidar com esse processo de substituição de coisas, que as coisas não são eternas, ela aprende a lidar com essas situações, né? Como uma flor que fica lá e vai murchar, vai cair, ela vai aprender a observar essa flor, saber que as coisas não duram para sempre. Então, tudo isso vai criando na criança condições de lidar com coisas que vão sair da vista dela, coisas que não vão ser eternas para ela. Então, temos que enriquecer e não, de preferência, não, em nenhum momento a gente induzir a criança a consumo, e também a questão da adultização infantil, porque é muito, muito triste essa adultização infantil que acontece hoje, e nós temos que não incentivar a isso, né? Roupas de adulto na criança. Criança se parecer com adulto, isso não é uma coisa saudável para a criança. Deixa eu ver quem colocou aqui. Alguém precisa falar isso para o pai. Até hoje ele acha que as coisas duram para sempre. Para meu pai, entendi. Não dura, olha aí. Mas é isso mesmo. Às vezes cria-se a percepção que as coisas são eternas. E as coisas requerem manutenção. Eu aprendi às duras penas que tudo na nossa vida requer manutenção diária. E vocês devem saber mais do que eu. Isso pode se falar de uma bicicleta, ou pode se falar de um casamento, ou da nossa profissão enquanto educadores, ou de qualquer coisa. Se a gente não fazer a manutenção diária daquilo, separando o que é bom do que é ruim, limpando, lubrificando, tornando aquilo melhor, ele vai dar problema uma hora, e a gente vai se tornar obsoleto. Como agora na pandemia, que trouxe toda essa questão tecnológica, e se a gente não se atualizasse, já estaríamos fora e não estaríamos nem conversando aqui por uma questão de Meet, né, de uma videochamada. Bem. Aí, para finalizar, vamos falar de duas coisas, jardins e olhos. E aí, o jardim, como eu disse já numa frase, ele traz ali o jardim como se fosse um mundo, que é casa das nossas casas. Então, incentivar esse cuidado do mundo, com as crianças, por meio de palestras, por meio de horas falando, não, por atitudes, por atividades que envolvam a preservação. A gente se preocupa muito em nomear, mas não é o nomear, é o fazer daquilo. Porque a criança pode ter um discurso, até nós temos vários discursos de coisas que não fazemos, chama-se hipocrisia, falar uma coisa que não faz. Mas a gente tem que pegar ou fazer o quê? Dar exemplos com atividades que tornam o dia a dia daquela forma, né? Não adianta eu falar de reciclagem, não adianta eu falar de preservação no meio ambiente, se na frente do meu CEMEI tiver lixo jogado, se tiver coisas que mostrem ao contrário do meu discurso.
Então, se a gente trabalha nesse sentido com as crianças, vai fazer com que elas tenham uma concepção do que é preservar. Não nomeando, mas sim fazendo. Sim, pelas atitudes, pela forma que é colocada. Né? Os lixinhos estão lá, como eu disse, os lixinhos têm que ir e têm que ir com o destino, que o orgânico se torne adubo e não se junte com o outro lixo no final do dia. Né? É pegar um negócio que é muito fácil de ser feito, é pegar óleo de cozinha, recolher dos pais, transformar em sabão. Às vezes pode envolver para as próprias famílias esse sabão, ou promover uma situação onde elas venham lá e possa ser feito para que elas mesmas levem embora, porque um sabão desse é muito bom para lavar as roupas. Né? Isso para qualquer um. Então são coisas que a gente pode ir trazendo e fomentando dessa forma. Né? E aí, para nós fechar e também não estender muito, por fim, ele traz a questão dos olhos, né? E eu acho que fechou muito bem na questão dos olhos, porque, eu até anotei aqui, os olhos buscam o que desejamos, né? É nesse sentido do que nós devemos imaginar, a gente deve usar os nossos olhos para perceber aquilo que às vezes não está perto, mas que a gente focar nele, a gente olhar para aquilo, a gente vai em busca daquilo. Né? Os olhos são extensões das nossas mãos, só onde a gente não alcança. Mas se a gente tem aquilo focalizado, se a gente tem o olhar voltado para aquilo, nós vamos alcançar. Então, os nossos olhos hoje estão voltados para quê? Rosemary, os nossos olhos estão voltados para a criança, né? E nós temos que alcançá-las. E pegando e parafraseando Janos Koza, que eu já trouxe aqui, as crianças estão muito altas ainda para nós. E há um grande esforço de ficar na ponta dos pés para chegar a ficar no mesmo nível que elas, para a gente conseguir enxergar a criança da forma que ela vê o mundo, da forma que ela se constitui, respeitá-la como um sujeito, não num discurso, mas no sujeito que está ali, que é presente, que é o agora, que ela não vai vir a ser, porque eu não sei o que ela vai vir a ser se eu não investir nela agora. O investimento da criança é feito no momento que ela está conosco, naquele momento. E é isso que a gente deve fazer, para quando a gente tiver esse retorno do Infantil 3, logo do restante, provavelmente o ano que vem, a gente receba essas crianças com outro olhar e com muito afeto. Temos que usar muito bom senso, porque vai vir ainda dentro de um protocolo, mas se a gente não se abrir para as possibilidades, se a gente se fechar em protocolos, esse ambiente vai ser muito estéril para essas crianças. Vai ser muito. E vocês, hoje a gente está em 41, vocês têm essa missão de replicar tudo isso que a gente está falando aqui, essa missão de levar, deixa eu colar aqui para vocês, essa missão de levar essas informações, de contagiar os outros, para esse olhar para a educação infantil, para esse olhar para a criança, para esse olhar de possibilitar a criança viver experiências, que fique mesmo aqui em nós registrado esse amor que a gente tem por todas essas crianças, né? Que o nosso objetivo não é bater em um, bater em outro, fazer coisas para provocar o outro, não. Tudo que a gente faz é voltado para a criança, não existe um contra o outro, existe todos trabalhando pelo mesmo objetivo, que são o desenvolvimento dessas crianças, o bem-estar dessas crianças, né? E quando houver esse retorno do Infantil 3, vocês que estão dentro do CEMEI, e quem seja do Infantil 4 e 5 aqui, que já retornou, essas crianças que vão voltar não vão ser daqueles professores que são do Infantil 3, Infantil, ou o Infantil 4 e 5 que já está. Essas crianças estão lá no CEMEI, ou na escola, e eles são nossas. Assim como esse pedacinho de lixo que está jogado ali, que afeta todo o nosso meio ambiente,
que as ações que a gente faz para preservar a natureza, para contribuir, ela nos ajuda num ambiente melhor, assim a criança, quando está lá, ela está lá e pertence toda essa instituição, que é a educação infantil, toda essa etapa da educação infantil, e que a gente precisa encarar ela como nossa, não como minha, como nossa. Porque quando é minha, eu faço o que eu quero. Quando é nossa, eu tenho que cuidar para todos, né? E aí, para terminar, ele coloca ali, faça um jardim e escreva nesse jardim, esse jardim está sendo cuidado por, e coloca o nome de todas as pessoas que vão cuidar desse jardim. Então, eu quero que vocês, como frase final, escrevam lá na instituição de vocês, essa instituição está sendo cuidado por, e faça todas as que estão em volta de você e que se engajarem e escreverem, porque quem entrar lá e ver, não é só a diretora ou a pedagoga. Quem entrar lá, o pai que entrar e olhar lá que tem uma carta escrita dizendo que esse CMEI, essa instituição, está sendo cuidado por todos, ele vai entender que a gente se importa com as crianças que estão lá dentro. E ele vai aprender a dar mais valor a todos os que estão lá dentro também. Tá bom? Eu abro para vocês fazerem alguma pergunta, se quiserem, e aí a gente encerra. Não guardem nada, porque é o nosso último encontro. Nós não vamos se ver tão já. Então, maravilha, eu passei o link ali. Roseli, pode falar, Roseli. Acho que eu não estou te escutando, Roseli, não sei se... Acho que teu microfone está desligado, desculpa. Ah, tá. Aí, agora sim. Então, agradecer pelo curso, por essas tardes maravilhosas, dessas 6 terças-feiras. Aprendi muito, aprendi com a tua fala, aprendi com as colegas, com os depoimentos, com essa troca que foi feita, que foi muito legal. E só pense sempre em fazer mais isso. É muito legal mesmo. Acho que a gente aprende melhor dessa forma. É uma troca muito grande de aprendizado. Pode ter certeza que vocês colaboraram muito para o nosso crescimento. Gratidão a todos. E obrigada. Imagine, Roseli, eu que agradeço, tá, pela participação tua, sempre, todo dia contribuindo com a gente, todo o nosso encontro, né, e todos que estão aí também contribuíram, e por estar presente e ouvindo e replicando isso, é muito bacana, né, e é isso, o nosso objetivo é sempre trazer coisas mesmo diferentes, e os próximos talvez não sejam tão extensos, isso porque era um livro inteiro, se tornou 6 encontros, mas os próximos eu penso em trazer temas específicos e encontros, vamos dizer, menores, entre aspas, de extensão, mas textos bem focados no que a gente precisa saber para estar dentro das instituições trabalhando com nossas crianças, né? E oportunizando as nossas crianças a coisas bem ricas. Então, obrigado, tá, pessoal? Obrigado mesmo, todos vocês, quem ficou. Eu coloquei o link aqui, então tentem preencher lá. Também vou jogar o link lá no grupo, para quem quiser preencher, tá? Deixa eu abrir só quem mandou alguma mensagem. Tainara, obrigado. Imagina, Tainara, tá? E qualquer coisa que vocês queiram também, se tiverem alguma sugestão ou precisa alguma coisa específica, vocês também podem trazer isso para que a gente possa trazer a discussão, né? Trazer um texto que embase. Tem bastante coisas no nosso Google Sala de Aula, mas eu acredito que seja importante talvez trazer uma fala embasando aquilo que está lá, porque às vezes só a leitura é pouca, e a gente pode trazer para uma discussão isso, e vai ser provavelmente muito proveitoso também, tá? Obrigado a todas que se dedicaram, a que entraram, era totalmente opcional, e vocês permaneceram todos os encontros, outros até trouxeram mais gente, né? E é isso que importa mesmo, tá? Um abraço, tá, pessoal? Muito grande.
Ah, antes de saírem, abram todas as câmeras que eu vou tirar um print. Tinha esquecido. Calma lá. Vamos lá, todo mundo com uma carinha de sorriso. Isso, vamos lá, aqui. Isso. Aí, pessoal, muito bem. Obrigado, tá? Tchau mesmo para vocês. Tchau, Camila. Tchau, Dulcinea. Tchau, Nathalie. Cristiane, Rosemary. Tchau, a Cláudia. Terezinha. Marli, Patrícia, Larissa. Maria. Tchau, Beatriz. A Tatiane, a Márcia. O pessoal da Alexandre Hetman, que participou também. Adriana de Fátima. A Marilda. A Tainara. Franciele, a Ivone. A Kátia, a Cris, a Eliane, a Rosana, tchau para vocês e até o nosso próximo encontro, que logo a gente pode se encontrar de novo, com certeza. Vamos conversando sempre, tá? Até mais então, pessoal.